esperar descascar, porque a linha dá machucou, né? Vi alinhar, ver o que sobra, depois fica mais leve. Aí eu olhando ali no espelho, falei com ele, eu já não acho que a tinta dele branca, ou ele cobrir, ele tentou algumas vezes fazer alguma coisa, não é o efeito igual dos outros. Tô preocupada não vou preocupar com a visualização do que eu falei, questão dele trazer o branco. Pode ser num outro momento que tiver tudo muito cicatrizado, mas para ele trazer a preta, olhando no claro, esse começo aqui tá um pouco despigmentado, vou ter que botar um pouquinho de lápis, achei que faltou, na hora não vi, ele é bem, né, eu falei sobre o S de Simoversa, que tem que puxar mais pra fora. Aproveita e faz o pontinho do negócio da perninha lá de negócio de Maria, da estrela. E o que eu falei também? Aí no caso ele vai ter que mexer nos raios, então ele vai trazer prioritariamente a tinta azul para mexer nos raios do diamante, né? Reforçar, tirar uma coisa, um efeito queloide, um contorno de estrela mal feito, do raio, do negócio também estranho, a cor é bonita, mas né, vai concluir isso daí. Aí faz isso aqui, esse ponto, né? Vamos ver depois de descascar isso aqui, dá algum problema, ele tem que fazer, mas é bem complicado. Aqui, né, o S e o pontinho lá embaixo, que, né, é isso daí. E aí eu já acabei de conversar com a minha aluna, estamos no sistema de negociação. Eu perguntei quanto que seria, só para eu ter noção. Falei que por um dia queria saber o que seria, qual o preço dela, ou se ela trabalha com tudo isso aí, que a dentista faz isso. Isso aqui, mas eu não faria agora, nem com dinheiro. E essa linha absurda, o que seria isso daqui, aqui, né? E que se isso daqui literalmente desse uma melhorada provisoriamente aqui, fazendo uma jogada assim, que a gente vai ver mesmo usando termogênico o que é uma manutenção disso. Então ela falou, eu falei que eu não ia dar, que ia ficar pesado para mim, ela caiu de 1.350 para 900, falou que faz em 3 meses o meu desde que comece a fazer em abril. Falei, então eu preciso que você aumente o valor pelo menos para 20, que eu já estou cobrando 25, de você está 15. E aí dá para trocar por 3 meses, sabendo que tem mês que é maior, menor, coloquei assim. E que, né, aí você vê se é bom para você, falei com ela. Aí ficou uma coisa meio que eu já tinha pedido para não fazer a limpeza, né? Aí eu virei para ela poder ver isso daí para mim. Aí no caso ela vai fazer só abril. Eu falei, então eu prefiro que você pegue um documento e eu quero que faça em março. Eu já vou ter iniciado o mês de dieta, eu quero ver como que vai ser, se puder ir isso assim, entendeu? Lá quando eu for fazer a minha, né? Deve fazer de outras pessoas, eu não sei. Eu falei que iria estar fazendo, quer dizer, fica no meio do mês, um mês e meio, como se eu estivesse devendo, tivesse que prestar o serviço, aí você vê se vale a pena para você. Eu não fui fazer o trem quase lá no final e pagando, sem questionar nem nada, só escrito no WhatsApp, já está escrito também. Então, como seria fazer para a proteção desse meio e tentar tirar um pouco esse efeito, né? Eu avaliei como que elas cobram por pedaço, né? E isso a pessoa aparentemente normal. Cabelo já é uma coisa tão absurdamente séria, pelo menos no Brasil, pele, quantidade de tratamento inconveniente com as relações do mapeamento corporal, os gastos, os ganhos, né? Entra a distringência. E se for você avaliar o que é um queimado, um bariátrico, em termos de dizer, isso é para atleta, isso também não é, o quanto que isso é para atleta. Aí essas coisas que não necessariamente é só tirar pinta, quando a gente olha algumas deformidades maiores, mas geralmente a gente olha como recurso de extrair, do tegumento, a pessoa tem que entender o custo-benefício do que sobra, mas quando a gente avalia algumas coisas em termos de harmonizar, ou que virou um monte de gente fazer um monte de coisa, dente, utilizar recursos de destruir os dentes, mas desde que tenha uma impostação de brancos, de faceta, né? Volumes de coisas muito descabidas, que já é colocar relação, né? De boca, de peito, de bunda, né? E o que vira tragédia, vem avaliando o custo de tudo, que vira encosto, que vira roubo, que vira descabimento protocolar, todas essas coisas, todas, né? O que é de fato a inspiração? Pergunta-se, né? Qual estado original de fato vira? A quem o direito de inspirar e esperar? E o que virou a ausculta, olhando entre as exploratórias abduzíveis, somos só nós, e aí, se não bota nem esse na sua casa, você é a sua casa?
é conveniente isso e aquilo, né? Questões quando o que é o olho, há quem justifique também problema, ou virou o que é o plexo inspiratório de dizer se é aeróbio ou anaeróbio, dizer que isso gera rastro, há quem justifique entre coisas sem fio, com fio, blá 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 blá, né? Colheitas tais de achar de comparativas, isso e aquilo, para domínio, manipulação, distorção, raramente para crença, né? Então que vira um estado presente, ou quem de fato tem corpo, tenha tudo, para verbo gerandificar a coisa, né? Que momento essa linearidade as coisas que eu coloco, então eu avaliei, eu vi as mulheres, né? É um tal de fio, era um tal de um monte de coisa, e tudo feito setor público. Geralmente quem tem dinheiro terminam sempre com coisas particulares, privadas, tirando as peças. Dentro de academia isso virou um estrago tenebroso, aqui que a pessoa bota uma bochechinha, né? É no narizinho, é um negócio aqui, fora o critério de cirurgias, até de travesti, para poder reduzir coisas que, imagina se gostasse de trabalhar. A quem dá o golpe do espartilho de coisas totais que virou 9, 10 horas fazendo uma maquiagem, no outro dia jogar tudo fora para poder bater cabelo, os golpes de gente que faz isso, me deparei com a situação dessa com gente da família, né? Questões tais, então o que são, né? As tragédias ou a minuciosidade é quem justifica cabeça e corpo. As incompetências que há geralmente são racistas de não quererem isso e aquilo. Olha, velho, perebado, tem hábitos, quase todos os hábitos acidentais que querem encostar são envolvidos entre jogos, entre agressões, entre estupros, pedofilia, descaso com as coisas. Virou um recurso estético a quem ministeria trabalhar e não trabalhar. Então comigo o buraco é bem mais embaixo, aplicação de vaso, olha como trabalhou, olha o problema do pezinho diabético, daquele grandão, né? Olha aquilo ali, tal, coitadinho, tão bonzinho, né? Olha as relações entre anais e buracos e os golpes das barrigas e perpetuações. A quem justifique qual que decifre que saiu dos peitos ou mesmo que algum dia enxerga, porque quando você vê a quem o golpe da panturrilha, o que virou entre coxa e bunda, e o descabimento de muita coisa, inclusive entre homens enormes e hipertrofiados, com uma coisa de querer ter uma bunda tão enorme e tantas coisas assim que virou, né? Por que não, mas porque sim, né? Que virou que sobre uma rotina de quem ainda são cobranças, não abrem mão de serem feministas, mulheres e machistas homens. Então tem a jogada do roubo, da infidelidade, de justificarem por singularidade que não caibam ou façam não caber ou estimulem desregras e descabimento de dizer que não tem nada a perder, que são agudistas e que ninguém coloca freio, que na casa de ninguém coloca freio, que se o filho é o filho, realmente o filho deles é para ser o filho deles, não é para destituir o filho dos outros. Mas num dado momento você está atravessando ali para quê? Então o que é delimitar a fronteira? Palcos de fronteiras macroatômicas como subatômicas entre casa, rua, trabalho. E o que virou essa complexidade? Façam-se análises clínicas a quem, né? Justifiquem mexer as fezes, né? Então nós temos essas questões, o que é uma reparação tegumentar e avaliar entre toda a porcosidade destemperaturada que virou etiquetada inclusive de catabólicos e anticatabólicos, né? Até onde as coisas vêm, vão e se tornam coisificáveis e aceitáveis em que tempo? Entre produtos isolados que seguram a massa, que trazem longevidade, qualidade de vida, é o alimento, não, o alimento quase todo mundo tem, ou quase todo mundo come de algum modo, mesmo protege pelo descabimento do que fazem, ou mesmo não é tão assim. Quando a gente coloca as minuciosidades, caso fosse nutricionista, não necessariamente, né? Entre elixir da nova vida, pedra filosofal, alquimizações, entre quem justificar minerais, né, artificiais ou mesmo percepção, causa e efeito perceptivo, que ao longo do tempo a condição original sideralizante convida a perceber e faz, né? Impulsiona reversas, pró-essencialidades, que justifique a quem ir e vir, hidratar, desidratar, carboidratar, estar sobre compensações ou compreender e responder, mesmo que entre inéditas, sobre o que é uma supercompensação, janelas de oportunidade, que é uma falha muscular, entre aspas, o que é memória muscular, entre aspas, que entra na negligência de inafiançáveis, o que é seguro total e perda total. Seguro total é não estar destituído de um campo de capital e o que está intesticiado entre um céu dizer que está em sentido de inferno ou vice-versa, né? Que é uma blindagem específica, por vezes percebida, ou que ainda garante até num dado momento uma luta para que se atinja
anatomização, aparentemente, ou sobre uma expectativa apontada como, né, imortalizante num tempo a quem justifica o platô de eternização infinitiva, não necessariamente, aí tem essa questão, né? Então, sempre aqui retratando entre aparentemente estéticas, o que são técnicas, o que são responsabilidades diárias repetitivas que convidam entre o corpo nascer, o que é o pequeno, sair do engatinhar, o que é o pico do tempo de trabalho, a quem justifica ser mais desgastado, não necessariamente, que seria a sabedoria de um tempo, enxugar, encolhe, envelhece, em algum momento enlouquece, é o pequenininho grandão, é o grandão pequenininho, né? Que momento a violência ou a putaria total, inclusive e a desregra bizarra de serem soberbos em todas as coisas, né? Não tem disciplina e ainda é um beberrão alienador, isso é um grave problema. Sobre algumas impostações, já quem gosta de amargoso, isso e aquilo, sair de uma condição legal implica em muita coisa. E olhar os que saem ou ter que sobrar, nem sobrar e depender deles em tempos apocalipsivos, a guerra constante, pandemia, não me agrada não. Dá pra ver como que eu sou perante remédio, quando a coisa abre, não parou, ou isso aqui é um tratamento que ainda requer isso e aquilo. Tem essa relação que tá fazendo porque é pra aliciar, ou é só pra isso, o que é o sexo? Melhora o sexo, não melhora o sexo, faça isso, né? E o que é o platô da coisa de dizer sobre condições, né, preventivas, curativas, é quem vira justificar essa coisa que, né, fora de contexto de disciplina, que mesmo convido que categorizaram como evolução genética, isso é uma mão de um macaco, né? Tem reconstituição, né? Fiz isso uma vez na sala, só que vi um melecão. Fiquei assim, todo mundo, eu tinha almoçado sozinho, eu tinha autotroficizado, uma ectoplasmatização catarrenta. Deu na sala de aula, não vinha aqui, gripado, vinha aquela que tem, parece que volta, tá ali guardada, aquela que era um catarrão. Não sei, tive um reflexo nisso aqui agora. Que aliás eu tive um reflexo ontem, e há uns 2 dias de estar entre vendo mortos sobre uma versão completamente diferente entre estratos abduzíveis, estratos medioníveis, estratos paranormais, estratos sideralizantes infinitivos, protocolares periodificantes em Santíssima, a luz da Santíssima Trindade, a desluz, a espaço para a espacialidade, uma coisa meio, né, o tempo mostra um atrito, um arrasto. Aí você olha assim, de repente, aí você vê a pessoa sentada num canto, subindo ali no dia que teve um negócio, acordei de madrugada, abri assim e ficou, não ia embora não. No lugar onde estava sendo, um dia estava pendurado umas cordas no negócio ali, tinha um cara subindo. E eu deitado ali, ele olhando um tempo, de repente subindo, como se tivesse subindo para roubar aqui dentro. Negócio que eu acordei, fiquei olhando um tempão e aquilo não sumia, de forma alguma. E algumas coisas foi em casa também, parecia que estava sentado na minha cadeira, um cara muito loiro, uma coisa tipo Silas, no Código da Vinci. Alguns, tive umas fronteirizações, né? Multilapsicistas, né? Em algum momento você meio que, né, tem algumas inéditas, e lógico que isso sobre um efeito verbo juridificador mesorrebobinante implica que você, né, o que é uma tritologia involuntária colocada sobre estereotipologizações fenotipologizantes perante cumulativismo, que o que vira justificar eucariontamento avançado, dependente de onde o sentido traga temporalidade, né, grandeza, mas, né, algumas coisas meio, aí demora a sumir bastante. Já aconteceu repetir ainda, não necessariamente através de sonho, dormir e acordar, e tem coisas que também acontecem assim, e ficam rápidas, muito inconscientes, na hora, e de entrar e voltar em sonho, né. Nunca mais tive aquele negócio de deitar, parecer que tá caindo, que dá uma arrancada, né. Eu já tive muitas coisas entre águas, lugares profundos, coisas que, né, que eu não sou muito, assim, tem que alarmar atenção, estar sobre lugares, mas assim, né, colocando algumas questões.